temos a satisfação de receber como palestrante Maurício Cauano, mestre em engenharia ambiental e consultor ambiental. Maurício é químico industrial pela PUC do Paraná, especialista em qualidade e produtividade pela Universidade Federal do Paraná, especialista em marketing empresarial pela mesma universidade, especialista em poluição atmosférica pela Ryerson University, Canadá, mestre em engenharia ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, consultor ambiental com mais de 25 anos de experiência em consultoria em gestão ambiental, gestão da SST, implantação da SGA e SGSST, logística reversa e auditorias ambientais e de SST, e gestão de poluição atmosférica. Professor em cursos de graduação e pós-graduação nas disciplinas de gestão e auditoria ambiental e poluição atmosférica. Maurício vai nos brindar hoje com uma palestra abordando mudanças climáticas e a COP30. Gente, boa tarde então a todos, né? É um prazer estar aqui, né? Obrigado a Fabiola, obrigado, né, ao Felipe, ao Chico, né, que fizeram somente todo esse network para a gente estar aqui presente. E eu quero trazer então algumas informações para vocês, preparei alguns slides, então a ideia é a gente falar para vocês brevemente aqui um pouquinho sobre essa questão de mudanças climáticas. É um assunto, né, que está no dia a dia aí na mídia, né? E, então é um assunto que, de uma certa forma, a gente já conhece um pouco da questão. É um assunto que tem questões bastante técnicas, mas eu não vou para esse lado, a ideia não é abordar isso, né? E eu quero destacar para vocês, ao final, algumas coisas que estão acontecendo, né, para com essa questão da gente tentar frear um pouquinho essas questões das mudanças climáticas. Então, seguindo a orientação, que a gente tem em torno de uns 20 minutos para falar sobre isso, né, então a gente quer falar um pouquinho, então, sobre as emissões ambientais, né, e o nosso meio ambiente, né? Então, a gente tem o nosso meio ambiente, muitas vezes a gente olha mais para o verde, né, para a questão dos animais, da flora e da fauna, né, mas o que é esse meio ambiente? O meio ambiente é onde a gente está presente, né? São as nossas cidades, né, são nossas vilas, são as nossas florestas, esse é o nosso meio ambiente. E a gente tem algumas emissões ambientais, né, que seja, por exemplo, por geração de efluentes, a gente tem geração de efluentes, nossos efluentes aí, nas nossas residências, nas nossas atividades industriais, eles acabam tendo, né, um certo impacto, né, no nosso meio ambiente. A gente tem também a questão de resíduos, algumas vezes resíduos tóxicos, que são emissões nossas, né, e se isso não bem gerenciado, acaba também impactando. Alguns resíduos do dia a dia, que muitas vezes a gente nem presta muita atenção, né, até porque eu vou numa oficina, deixo um pneu velho, pego um pneu novo, né, e às vezes esse pneu acaba sendo descartado de maneira inadequada. Por vezes a gente tem algumas emissões que são acidentais, né? Às vezes ocorrem alguns acidentes, e em acidentes, principalmente com incêndios, com explosões, geram grandes quantidades de níveis de poluição, e isso impacta severamente o meio ambiente. Outra questão que a gente tem aí, que é um grande problema nosso do dia a dia, é a questão de resíduos. A gente, em função das nossas atividades e do nosso modo de viver hoje em dia, a gente gera vários resíduos. E a gente tem as emissões gasosas, né? Por conta do quê? Por conta da questão da motorização dos nossos veículos e por conta também de outras atividades, como, por exemplo, emissões de gases de aterro, emissões de atividades industriais, atividades comerciais. E a gente tem essa questão da relação do homem com o meio ambiente, né? Então, olhando um pouquinho para essa figurinha, conforme a gente foi evoluindo, a gente foi consumindo mais recursos do meio ambiente. E é isso que a gente está vivendo, né? A gente tem um nível grande de população, e em função disso a gente precisa de mais recursos ambientais. Ainda nessa brincadeira, né, a gente tem a nossa questão da evolução, e o que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem um homem com vários problemas ambientais, em função dessas nossas atividades. E esses problemas ambientais, né, entre outros, nós temos as questões de mudanças climáticas. E aí vem essa questão, né? Mas qual que é o tamanho da nossa pegada, né? Então eu, né, como ser humano, para sobreviver aqui no planeta Terra, né, e manter as minhas atividades, manter todos os confortos que eu tenho, realmente qual é a minha pegada? O que é isso? Quanto que eu estou consumindo realmente do nosso planeta Terra? Então essa é o que a gente chama aí da pegada ambiental, né? E nessa linha que eu estou falando é o que a gente vê hoje em dia, né? Nossa população a cada dia crescendo cada vez mais.
a gente tem os reflexos diretos em função desse crescimento da população. Um deles é a questão de trânsito. Isso é facilmente sentido nas grandes cidades, né? O trânsito sempre fica mais pesado. Né? E para essa nossa sobrevivência, que a gente acaba recorrendo a mais recursos naturais, e em função dessas nossas atividades, a gente acaba gerando mais emissões aí para o nosso planeta. Agora, entrando especificamente na questão de mudanças climáticas, né? Bom, a gente tem o chamado efeito estufa, o chamado aquecimento global e a chamada mudanças climáticas, né? Então, é sempre bom destacar para vocês que o que é chamado de efeito estufa, o efeito estufa é um efeito natural do nosso planeta Terra, né? O nosso planeta, ele tem, naturalmente, um efeito estufa. Então, a nossa atmosfera aqui, ela é, entre aspas, aquecida, por quê? Porque a gente tem gases naturais constituintes da atmosfera que dá esse efeito estufa. E por que tem esse nome de efeito estufa? É em comparação com uma estufa de criação, por exemplo, de plantas, né? E ela não é muito fechada, né? Ela é transparente e os raios solares entram e mantêm aquecida essa estufa, né? Então, o nosso efeito estufa, é bom destacar para vocês, que é um efeito natural aí do nosso planeta Terra, né? Agora, o que acontece hoje em dia, a gente tem esse chamado aquecimento global, né? O que vem a ser isso? Então, a gente tem a incidência dos raios solares, esses raios solares passam pela nossa atmosfera, né? Batem no solo terrestre, né, volta para a atmosfera, uma parte volta para o espaço e uma outra parte é irradiada dentro da própria atmosfera, em função desses gases naturais constituintes da atmosfera. Agora, o que acontece também é que a gente tem outros gases, além dos naturais, que a gente emite para a atmosfera, né? Por exemplo, os gases refrigerantes, os gases provenientes aí de combustão dos nossos veículos, e a gente está incluindo mais gases de efeito estufa na atmosfera, e isso está gerando um sobreaquecimento do nosso efeito estufa. Então, esse sobreaquecimento do nosso efeito estufa natural é o que é chamado de aquecimento global. E esse aquecimento global, né, o que ele pode gerar? Ele pode gerar as chamadas mudanças climáticas. Então, é sempre bom a gente destacar o que vem a ser clima, né? Climas são essas condições típicas, considerando períodos longos de tempo, né, das nossas regiões. Então, essa alteração, ela pode, do aquecimento global, pode gerar mudanças climáticas. Então, a exemplo, onde eu tenho mais chuvas, posso ter menos chuvas, onde eu tenho menos chuvas, posso ter mais chuvas, posso ter secas, enfim. Aqui uns exemplos, né, efeitos do aquecimento global, a gente pode ter maior proliferação de insetos em alguns locais, em função do aquecimento. Uma coisa que se fala, a questão de derretimento de geleiras e maior volume de marés, né, no mar, derretimento das geleiras, secas. Então, aí são alguns exemplos aí de alterações, né, efeitos das alterações climáticas. Uma coisa bem recente que a gente viveu, né, efeitos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes, né. Então, aqui uma reportagem da CNN, e a gente recentemente, o ano passado, a gente teve as enchentes lá do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso ficou, né, bastante, por um bom tempo na mídia, em função de tudo que aconteceu, né, e pode acontecer novamente, né. Aí que entra um pouquinho do que a gente quer falar ali, que é a chamada adaptação. Mais na frente a gente quer falar um pouquinho disso, né, porque os eventos climáticos extremos estão ocorrendo com maior frequência, tá? E o que a gente precisa, então? A gente precisa tentar frear isso, né, mas a coisa já está acontecendo. Então, entra daí esse conceito da adaptação. Eu preciso, de uma certa forma, me adaptar, porque a coisa vai acontecer, eu tenho que me adaptar para sofrer menos esses efeitos. Bom, esses gases de efeito estufa, aqui tem um exemplo, né, de um levantamento que o Greenpeace fez lá em 92, mas só a título de exemplificação, né. Gases de efeito estufa, a gente tem o CO2, que é o gás, digamos assim, que mais se comenta dele, né, mas em função do quê? Porque é o gás que a gente acaba mais emitindo, né, para a atmosfera aí como gás de efeito estufa, por causa da queima de combustíveis, entre outros, né. A gente tem um outro gás de efeito estufa, que é o óxido nitroso, o metano, que é principalmente em função da decomposição de matéria orgânica de lixo, e a gente tem aqui os CF6 e HF6, que são os gases refrigerantes. Então, numa distribuição da contribuição do aquecimento global, né, pelo levantamento 92 do Greenpeace, é mais ou menos dessa maneira. Bom, alguns exemplos, então, disso que a gente falou: o gás de efeito estufa, a gente tem o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, os hidros, super e os hexafluoreto de enxofre, que são gases aí focados mais na questão de refrigerante. E esses gases, né, eles
absorvem e emitem a radiação infravermelha, conforme a gente mostrou naquele infográfico anterior. E esses gases são, principalmente na questão aí que preocupa hoje em dia, né, elas são fruto das nossas emissões, que são chamadas emissões antrópicas, né, fruto aí da nossa atividade. A exemplo, geração de energia pela queima de combustíveis fósseis, desmatamento e produção de cimento, decomposição anaeróbica da matéria orgânica, por exemplo, em aterros sanitários, lixões, a questão da pecuária, por exemplo, uso de fertilizantes nitrogenados, processos industriais que geram, né, perfluorocarbonos, hidro, hexafluoreto e enxofre. Então, nós temos essas emissões antrópicas. Bom, então, falando um pouquinho disso, a gente tem o efeito estufa. Esse efeito estufa sendo agravado, a gente tem o chamado aquecimento global, e esse aquecimento global gera aí as chamadas mudanças climáticas. E o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa reduzir a concentração. Por quê? Porque a gente não tem um planeta B. Esse é o nosso planeta. Apesar que se fala de viver em outros planetas, né? Se fala muito disso, né? Mas eu acho que é uma coisa muito distante da nossa realidade. A gente não tem planeta B. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar diminuir essas emissões de gás de efeito estufa e aumentar a absorção desses gases de efeito estufa de alguma maneira. Então, alguns exemplos de como reduzir essas emissões. A gente tem, então, a produção de energia mais limpas, né, como é aqui no Brasil era relativamente tímido, agora a gente tem bastante, em algumas regiões, né, do norte do Brasil, nordeste, a gente tem um volume bastante grande aí de geração eólica. Tá? A gente tem que reduzir, né, a geração de resíduos, esses resíduos, se não deslocados para um local adequado, geram, né, emissão de gás de efeito estufa. E a gente tem, por exemplo, a questão de outros modais de transportes que não são intensivos aí em consumo de combustíveis fósseis. Então, esses são exemplos aí de potenciais reduções de gases de efeito estufa. Bom, uma outra maneira, né, de se tentar frear um pouco disso, é eu fazer compensações, né, compensação de emissões. O que vai ser essas compensações? Essas compensações, ele está muito relacionado com esses chamados créditos de carbono, né, que já foi um assunto bastante em voga no passado com o protocolo de Kyoto, e hoje voltou à tona, principalmente com o Acordo de Paris, e com o que tem acontecido no Brasil. E essa questão dos créditos de carbono, essa chamada compensação, ela está muito relacionada aí à absorção dos gases. E aí vem a questão das florestas, né, que o Chico brincou lá no começo, que a gente vai falar de desmatar não, não é isso não, né, porque a gente quer preservar cada vez mais e aumentar realmente a cobertura florestal, né, no Brasil e no mundo, para a gente ter mais absorção de gases de efeito estufa. E para isso, né, tentando fazer então essa redução, essas chamadas compensações, né, o que tem surgido? A exemplo, no Brasil, fora do Brasil já, de uma certa forma, isso já existe, mas no Brasil saiu recentemente, ao final do ano, a Lei 15.042, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Então, esse SBCE, né, ele é um sistema, né, regulado, né, submetido a regime de limitação de emissões. O que vem a ser isso? Então, é basicamente o seguinte, né, alguns setores que são intensivos em emissão de gás de efeito estufa, eles vão ter uma regulação, eles vão ter limite de emissão. Tá? E tendo esse limite, né, essa atividade ela vai ter que fazer um esforço para reduzir. Se ela não conseguir reduzir, ela pode compensar comprando créditos. Tá? E para fazer toda essa, digamos, tramitação, eu preciso regular isso. Então, quem está regulando? É o SBCE. Então, foi criado no Brasil o SBCE, fora do Brasil, como eu disse, já existe, que é o chamado comércio de emissões, tá? Então, é uma coisa relativamente recente no Brasil, está começando a acontecer, e essa é uma maneira, não é a única, e não é a que vai salvar o planeta, mas é uma maneira de realmente você tentar reduzir as emissões e tentar aumentar, principalmente, essa questão de captação de gás de efeito estufa. E esse SBCE, aqui no Brasil, foi criado por quê? Porque o Brasil tem compromissos perante a ONU, considerando as metas que ele estabeleceu para si mesmo, né, considerando aí os acordos internacionais. Aqui só um exemplo de coisas que têm surgido, né, da Nova Zelândia, né, Nova Zelândia vai criar um imposto sobre o peido do gado, né, porque eu acredito que vocês já tenham escutado falar um pouco disso, né, a produção de bovinos, né, em função ali da fermentação entérica que existe, libera bastante gás de efeito estufa.
Então, é um foco bastante grande, consumir talvez menos carne, ou realmente você gerar algum tipo de imposto para isso. Então, aqui é um exemplo de uma ação aí da Nova Zelândia para tentar reduzir essas emissões. Bom, no Brasil a gente comentou aí da lei, e o que tem acontecido? Há muito tempo acontece, em nível mundial, as chamadas COPs, né? As COPs são as conferências das partes, que é um encontro que ocorre todo ano, e nesses encontros os países buscam, né, chegar a negociações contra as mudanças climáticas. Tá? Então, alguns exemplos, né, de COPs, né? O de 95, que aconteceu em Berlim. Em Berlim, houve, então, a COP referente na Alemanha, desculpa, referente às primeiras tratativas que surgiram depois do protocolo de Kyoto. Então, ali começaram as primeiras negociações para chegar ao chamado protocolo de Kyoto. A COP do Kyoto aconteceu em 97, né, a terceira conferência das partes, a COP 3, conhecida aí como COP de Kyoto, o protocolo de Kyoto, e foi o primeiro tratado de redução de emissões de gás de efeito de estufa em nível mundial. Então, a partir de 97, teve um avanço bastante grande referente às tratativas e referente a ações. Uma outra que ficou bastante conhecida é de Paris, de 2015, que é a COP21, que adotou, né, um acordo, né, referente ao enfrentamento das mudanças climáticas. Então, deixou de olhar um pouquinho do que estava previsto em Kyoto e começou a se olhar realmente de parcerias para esse implantamento, né? E as COPs mais recentes, do Dubai e Baku, 23 e 24, né? Eles focam muito nessa questão, né? Triplicar o financiamento climático para os países de desenvolvimento, né? E também focar muito na questão de transição energética e energias renováveis. Nessa questão do financiamento climático, os países de desenvolvimento, ele vem um pouquinho do que a gente falou anteriormente, né? Que as mudanças climáticas estão aí e países menos desenvolvidos vão sofrer mais consequências. E como são países que têm menos recursos, é necessário que exista algum tipo de apoio financeiro, né, para isso. E agora, em 2025, em novembro, a gente tem a COP30, né, que vai ser em Belém. Bom, a COP30, que vai ser em Belém, né, ela representa uma oportunidade para o Brasil para mostrar a sua liderança referente às negociações e também referente às suas ações da sustentabilidade. A COP30 se espera também que permita ao país demonstrar os esforços que ele tem feito na questão de produção de energias limpas, renováveis, foco aí na produção de biocombustíveis, a agricultura de baixo carbono. Isso tudo são políticas públicas brasileiras que têm acontecido. Além de reforçar também aquilo que já aconteceu no passado, né, com a Eco 92 e a Rio +20, onde o Brasil foi protagonista. Os principais temas que estão previstos aí na COP30, elas olham para a questão de redução de emissões, a adaptação às mudanças climáticas, aquilo que eu comentei anteriormente. Então, nessa questão da adaptação, no Brasil, a gente já tem políticas públicas referentes a planos de adaptação. Então, os municípios já começam a elaborar os seus planos de adaptação, considerando aí os efeitos das mudanças climáticas. Outro tema é o financiamento climático para os países de desenvolvimento, tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono, preservação de florestas, né, e da biodiversidade, e as chamadas justiças climáticas e impactos sociais das mudanças climáticas. Né? Então, essa questão da justiça climática tem a ver com aquilo que eu acabei de falar, relacionado a povos, né, com menos recursos, acabam tendo mais efeitos, né, acabam sendo mais prejudicados. Desafios que sempre existem nessas negociações internacionais, aqui no Brasil não será diferente. Né? Alinhar os compromissos de países desenvolvidos e em desenvolvimento em relação ao financiamento climático, né, porque, de uma certa forma, ninguém quer pagar a conta. Ninguém quer pagar a conta, então essas negociações, principalmente quando envolvem financiamento, são muito difíceis. Por isso que muitas vezes se discute e não chega realmente a um veredito comum. Garantir que as metas de redução de emissões sejam compatíveis com a ciência climática. Então, hoje, os países todos têm suas metas, o Brasil não é diferente. Mas cada vez mais se olha para você fazer metas considerando essa ciência climática, considerando as projeções que existem referente às alterações climáticas e concentração dos gases na atmosfera. Uma coisa que eu não comentei anteriormente, mas é sempre bom destacar para vocês, que os gases de efeito estufa, quando eles vão para a atmosfera, eles têm um chamado tempo de residência, tá? E esse tempo de residência muda de gás para gás, considerando suas características físicas e químicas.
Então, se de hoje, né, hoje a gente simplesmente interrompesse a emissão de todos os gases de efeito estufa, aí né, a gente tem alteração climática. Por quê? Porque a gente tem, né, um passivo passado que está flutuando na nossa atmosfera. Tá? Lidar com impactos socioeconômicos das mudanças são 3 grandes desafios, né? Espera-se avance nas discussões. E o que está acontecendo também, né? O ano passado aconteceram nos estados e municípios as conferências municipais e as conferências estaduais. E agora, no início de maio, né? Até é bom até chamar atenção para as pessoas que são de Brasília, né? Então, no início de maio vai acontecer em Brasília a Conferência Nacional de Meio Ambiente. Eu não tenho ainda a informação do local onde vai ser, mas é a etapa nacional para discutir a chamada emergência climática. Então, essa Conferência Nacional do Meio Ambiente, ele vai ser um preparatório também, né, para gerar informações que vão ser levadas pelo governo brasileiro para discussão na COP. E, apesar que a conferência, inicialmente, ela é destinada para os delegados eleitos dos seus estados, mas ela permite, né, também a participação de observadores. Então, caso vocês tenham interesse de contribuir com as discussões, né, então, de 6 a 9 de maio, aí em Brasília. E aqui, encerrando, né, eu queria só deixar uma mensagem para vocês ao final, né, aqui do Ban Ki-moon, né, lá da ONU, né, ele destaca aqui que, né, as mudanças climáticas o maior desafio, né, que a gente tem hoje em dia, né, da nossa geração. E uma mensagem minha: as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade são grandes e preocupantes desafios a serem superados nessa nossa década. Investir em soluções verdes, educação para a sustentabilidade, cooperação internacional, pesquisas e inovações são algumas das formas de enfrentar esses grandes desafios aí das nossas. Então, de uma forma relativamente breve, né, mas tentando destacar para vocês principalmente o que está acontecendo, foi isso que eu trouxe para vocês. Espero que tenha realmente atendido um pouco as expectativas. Val, a nossa representante, ela não está aparecendo com a imagem, porém, será Neide Rocha, que ela tem um posicionamento, uma colocação muito importante, e nós gostaríamos do grupo que ela externasse isso para o palestrante. Por favor. Gente, eu não tenho experiência com essa área ambiental, mas o que eu coloquei foi o seguinte: nós moramos aqui, nós vivemos numa região muito quente, né, que é aqui no norte do país, na região norte, aqui é norte do Tocantins. Então, a gente sente bastante a questão do aquecimento global, porque nós não temos aqui época de frio, né? É só calor e tempo chuvoso e não chuvoso. Então, aqui a gente não tem frio, e cada ano se torna mais quente, quente, quente. Nós que somos daqui, que estamos acostumados com o calor, tem dia que está insuportável, que a gente vive mais dentro do ar-condicionado do que fora, né? Sai no carro, é ar-condicionado, é dentro de casa. Então, aí eu coloquei no grupo a questão do nosso clube, dos clubes de aqui de Araguaína, que a importância da gente estar voltado para o meio ambiente, a questão da educação em relação à preservação dos lagos, dos rios, né? Nós estamos com um projeto aqui no nosso clube, que aqui tem um rio, o Rio Lontra, e para fazer a limpeza desse rio, porque ele banha a cidade, tem muitas chácaras nas margens do rio, então a gente está com um projeto de trabalho na educação para a conscientização, para não jogar resíduos, né, no rio até esgoto, e para fazer a limpeza desse lago e desse rio, e na educação, nas escolas, né, começar através das crianças, que as crianças levam para casa e vão também trabalhando com os pais. E, assim, os projetos que a gente tem feito aqui também na sustentabilidade, que é o governador Chico já deve saber muito bem, né, os projetos com a energia solar que a gente tem feito em entidades aqui, como a PAI, como uma casa Anitta Luiza, que ela trabalha com pessoas carentes, e tem mais a Casa do Idoso, que está programado para fazer também um projeto.
E nas margens desse rio a gente pretende plantar árvore. Obrigada, Leila. Maurício, como é que você vê essas iniciativas que são, né? Todo mundo ali, seja as pequenas que vão trazendo de todos os lados, como é que isso impacta a realidade? Só voltando um pouquinho para o que eu tinha falado anteriormente, essa questão do calor, né? Então, quando a gente fala das mudanças climáticas, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se aquele local que é quente vai continuar quente, vai ficar mais quente. Pode ser que aconteça ao contrário, né? Porque a mudança climática vai mudar todo o clima do planeta, tá? Porque aquelas regiões que são quentes podem ficar frias, então, em função disso, você vai ter outras correntes de vento, outras correntes marítimas, questão de migração de aves e animais, enfim, digamos assim, uma desordem, né, na biodiversidade. Isso a gente não sabe, né? Existem, né, algumas previsões, mas tudo é incerto. Agora, voltando daí o que ela orientou, né, tem uma frase que sempre, várias vezes já foi dita, ainda é repetida, né, aquela questão que você tem que pensar global, mas você tem que agir local. Então, você tem que fazer a sua parte. Então, já na minha residência, então, se eu puder consumir menos energia, né, se eu puder reduzir, né, a geração de resíduos, ou se eu puder separar melhor os resíduos, para que esses resíduos entrem no ciclo da reciclagem. Entrando no ciclo da reciclagem, eu não vou ter extração de material virgem, né, de recursos naturais, vou consumir menos energia. Então, essa questão de você realmente agir de forma local, né, ela é importante porque os pouquinhos se somam e você tem resultados globais. Tem iniciativa, essa questão de produção de energia fotovoltaica, né, no passado era uma coisa um pouco mais distante, né, por causa de custos, né. Hoje em dia está mais acessível essas tecnologias, cada vez mais acessível. E cada vez mais novas tecnologias que permitem grandes produções de energia. Então, isso realmente são iniciativas boas que devem ser mantidas. Mas sempre é bom, assim, de uma forma orquestrada, né? Porque orquestrada nesse sentido, né? Porque, às vezes, você não tem incentivos para isso, você não tem políticas públicas para isso. Então, o governo, de uma certa forma, que seja, né, municipal, estadual, federal, ele realmente tem que criar políticas para que isso aconteça numa escala realmente que tenha bons resultados olhando para essas questões de mudança climática. Eu queria saber sobre a conferência que vai ser lá em Brasília, se você tem acesso, assim, a quem vai de cada estado brasileiro para lá, a condição da pauta que vai ser tratada, e quando a gente vai ter acesso a isso, porque você falou que a gente pode ir lá ouvir, mas não pode opinar, né? Na verdade, assim, Neide, você pode realmente participar das discussões, só que você não tem direito a voto. Tá? Exatamente, então, eu não estou nem pensando de fazer isso, mas eu acho que os brasileiros deveriam se envolver mais nessa presença da conferência lá, porque está em cima da hora, né? Eu acho que quase que a semana que vem, né? Então, só para você ter uma ideia, Neide, eu estou indo, né, pelo Paraná como delegado. Tá? Como delegado, né? Então, até hoje... Você pode manter a gente informado? Com certeza. Então, antes de fazer a palestra, eu dei uma entrada lá para verificar se já tinha local, né? As pessoas que estão indo por estado, eu não sei nem quem está indo pelo Paraná. Neide, nessa questão do que vai ser discutido, eles começaram a abrir agora na sequência, né, umas consultas públicas sobre tópicos que vão ser debatidos lá. A China, ela jamais aderiu ao Tratado de Paris. Vai lá, assina, mas não faz nada. Continua, não sei nem se assinou. E gastou todo o CO2 que ela podia botar no mundo, ela botou, e ainda continua botando. E agora o presidente dos Estados Unidos diz que vai denunciar o Acordo de Paris, não vai botar dinheiro nesse negócio e que vai continuar gastando o petróleo dele do jeito que ele entender, né? E tudo que ele fazer. A pergunta que fica para o Maurício é o seguinte: Maurício, como a gente pode assimilar essas duas posições em relação ao esforço que o mundo está fazendo através dessas COP, para solucionar esse problema? Oi, Carlos, obrigado pela pergunta. Na verdade, um pouquinho antes de vocês entrarem, eu estava trocando uma ideia, eu e a Val, né, e a gente entrou exatamente nesse assunto, né? Porque o que a gente tem na questão aí das COPs, né, dessas conferências, os países participam e na hora de você realmente ratificar, né, ratificar os protocolos, os acordos, né, inicialmente você tem ali, digamos assim, uma predisposição disso,
depois existe a ratificação. Então, voltando um pouquinho no passado, quando a gente teve o protocolo de Kyoto, aconteceu exatamente isso, né? Inicialmente, as coisas estavam, entre aspas, dentro de acordo, na hora de ratificar, alguns países grandes não ratificaram. Em Kyoto, por exemplo, os Estados Unidos não ratificou o protocolo, então ele não assumiu metas, né? E lá na época do protocolo de Kyoto, tinha um conceito que era chamado os países anexo 1 e países não anexo 1. O que era isso? Os países anexo 1 era de um anexo do protocolo, onde relacionava todos os países desenvolvidos, os países mais antigos que contribuíram muito com as emissões de gás de efeito estufa. E os países não anexo 1 são países mais novos, industrialmente falando, que, de uma certa forma, têm, entre aspas, o direito de produzir, né, para o seu crescimento econômico, enfim. E naquela época do Kyoto, o Brasil era um país não anexo 1, é um país ainda relativamente novo. A China também era um país não anexo 1. E China, naquela época, ela aderiu ao protocolo de Kyoto de uma outra forma, porque ele não era um anexo 1. O anexo 1 tinha que ter compromisso e meta, né? Mas a China, nesse passado, eles desenvolveram muitos projetos de crédito de carbono. Tá? A gente não conhece a China, a gente não sabe exatamente como eram esses projetos, né? Então, em nível mundial, na estatística de projetos de crédito de carbono, a China foi a que mais teve projetos de crédito de carbono para redução de gases de efeito estufa. Mas isso é passado, né? Agora, olhando para o presente, o protocolo, o Acordo de Paris, né? Todos os países, independente de anexo 1 ou não anexo 1, que esse termo já não existe mais, todos eles têm que apresentar suas metas e as suas, realmente, predisposições daquilo que querem fazer. Então, o Brasil apresentou, né? São as chamadas ali contribuições nacionalmente determinadas, né? Então, o Brasil apresentou o que ele quer fazer para a questão das mudanças climáticas, a China, entre outros, né? E o que eu estava falando um pouquinho com a Val anteriormente é um pouco disso, né? Porque, em princípio, as coisas estão acontecendo e da noite para o dia alguém pula fora, como foi o caso dos Estados Unidos agora, né? O que acontece? Bom, o que acontece é que bagunça um pouquinho todo o combinado anterior, né? Porque, anteriormente, o combinado foi em função daquele conjunto de compromissos. A partir do momento que você tira, né, um grande emissor desse compromisso, de uma certa forma, quem ficou tem que meio que pagar essa conta, né? E o outro problema é que, como são acordos internacionais, se alguém, como aconteceu, sai do acordo, não tem uma sanção direta. Então, isso gera uma instabilidade muito grande, uma insegurança muito grande. Até eu acho que, eu não destaquei ali, porque isso não está, né, colocado de uma forma direta, né, mas na COP30, com certeza, uma discussão grande vai ser referente à questão dos Estados Unidos ter saído. E os Estados Unidos saindo, e da forma que ele tem praticado a sua política, pode incentivar outros países também a pular fora desse acordo. E isso vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque, né, queira ou não queira, países ricos, aquilo que a gente falou, países ricos têm mais recursos, podem fazer mais coisas, inclusive apoiar, né, organizações ou, né, países com menos recursos. E se isso não tem, vai ficando mais difícil. Então, eu não tenho uma resposta, né, pronta para isso, né, porque com certeza vai ter muita discussão para tentar chegar naquilo que, digamos assim, seja o acordo mais, né, o melhor para aquele momento, que vai ser a COP30. Maurício, o Rotary Clube Brasília, 5 de dezembro, sente-se muito honrado com a sua presença e gratificado com a sua palestra. É um momento muito oportuno essa palestra e ela atingiu os objetivos que se pretendia. Primeiro que você vai receber esse certificado virtualmente e agora você tem 2 minutos para suas considerações finais. Bom, gente, novamente quero agradecer, então, o convite de estar aqui com vocês. Eu espero que, né, um pouquinho do que eu falei para vocês tenham discutido, aberto um pouquinho a mente, né, para esse assunto, né. Eu já percebi ali que já, de uma certa forma, a Neide ficou tocada com isso, já está interessada, e eu coloquei no chat ali um link de uma coisa que ela perguntou, né, das propostas que estão indo para ser discutidas. Então tem um link de todas as propostas que vão ser discutidas em Brasília, né. E a mensagem que eu dou é um pouquinho daquilo que eu escrevi, mas principalmente essa última frase que eu falei, né, a gente tem que fazer ações locais, tá? Não tem que esperar que alguém vá produzir alguma coisa. Então, haja localmente, de forma, né, no pensamento global. Né? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Né? E o Rotary, né, um pouquinho do que a Val estava explicando, como que é a forma de trabalho de vocês, o Rotary é um grande instrumento para a gente trazer mais pessoas, né, para essa questão, realmente, das mudanças climáticas e o combate às mudanças climáticas. Então, parabéns pela iniciativa. Eu espero que os encontros continuem, né, e se for necessário, se for, né, da vontade de vocês, possam, em outro momento, vir falar outros assuntos para vocês.
E com isso, a gente finaliza a nossa reunião, compartilhando sempre o nosso orgulho em sermos rotarianos. Então, hoje, 17 de abril, são 13 horas e 33 minutos, saltando pavilhão nacional e batendo o sino. A gente dá por encerrado uma reunião, a 30ª